Colega Psi da Terapia do Esquema. Hoje eu vou mostrar como o boneco dos modos esquemáticos pode facilitar a apresentação para o seu paciente de que ele está vivendo um ciclo de modos esquemáticos. Eu sou a Carolina Sales, psicóloga há quase 23 anos, terapeuta do esquema, e eu desenvolvi o boneco dos modos esquemáticos que eu já te mostrei em outros vídeos, que ele vem com o corpinho, roupinha, a possibilidade de você colocar os modos aqui e de você personalizar como você quiser. Eu hoje aqui estou com 4 bonecos, mas o que nós vamos fazer aqui você pode fazer com um único boneco e eu vou te dar aqui todas as instruções de como você pode fazer isto na sua prática. Lembrando que você pode fazer esta psicoeducação ou ajudar o paciente a perceber essa ciclagem de modos que ele está vivendo no relacionamento com alguém ou nele mesmo, tanto virtualmente como também no contexto da prática presencial. Lembrando que eu utilizo os bonecos com adultos, sim, porque todos nós adultos temos criança internalizada dentro de nós. E nós, terapeutas do esquema, amamos chegar até essa criança para que a gente possa reparentalizá-la, para que a gente possa nutrir a criança feliz. Então, o boneco é um excelente instrumento para nós da TE, porque facilmente a gente acessa o sistema límbico dos nossos pacientes por meio de um objeto lúdico. Então, eu vou começar aqui falando para vocês de uma ciclagem, primeiro individual, e eu vou começar então falando aqui para vocês sobre a psicoeducação de um paciente que cicla de um modo para o outro rapidamente. Eu vou primeiro mostrar com 2 bonecos, mas eu também aqui no meio do caminho já vou te mostrar como você faz isso com um único boneco. Então, o paciente chega me contando, por exemplo, que essa semana teve uma crise de compulsão alimentar, comeu muito, enfim, essa é, por exemplo, uma queixa comum ali, ele entrou naquele modo. E aí, conversando com o paciente, eu vou justamente identificando com ele o que foi que aconteceu, né, como é que ele se sentiu, e o que aconteceu antes, né, o que talvez tenha sido gatilho para este modo. Conforme a gente vai fazendo essa conversa, é comum que a gente chegue num outro modo, num outro lugar, que é justamente o da criança humilhada ou da criança abusada, a criança vulnerável, né? Que ele primeiro acessou a criança vulnerável e depois ele passou para um modo de enfrentamento, aqui no caso protetor de autoalívio. Agora aí a gente continua conversando e de repente ele vai dizer assim, mas sabe o que foi que aconteceu? É que, sei lá, meu irmão me disse algo. Meu irmão me fez uma crítica, como ele fazia quando a gente era menor. E aí a gente estava lá numa festa, enfim, e ele me falou algo. E aquilo que ele me disse me soou como as críticas que ele me fazia e as críticas que eu aprendi a falar, né, fazer para mim mesmo. Então, eu comecei a dizer para mim mesmo, você é um idiota mesmo, eu não sei por que você faz desse jeito. E a hora que eu comecei, então, a falar isto para mim mesmo, de repente, eu fui me sentindo humilhado, eu fui me sentindo desconfortável, eu fui me sentindo sozinho. E o que eu fiz é que eu já tive uma crise de compulsão logo ali mesmo na reunião familiar em que a gente estava e depois fui para casa e comi mais um monte. Então veja, olha só, né? O paciente ele vai me contando a história e aí eu reproduzo a história que ele me contou com os bonecos, mostrando para ele aquilo que ele acabou de me contar com palavras muito próximas às palavras que ele utilizou. E eu vou, em cada momento, trazendo para ele uma identificação visual. E eu falei para vocês que dá para fazer isso com um único boneco. Sim, é possível, porque a gente tem aqui, por exemplo, as vozes internalizadas disfuncionais. A gente também tem aqui as 2 faces. Então, ele vai ali me contando do que, sei lá, o irmão, alguém falou para ele que ativou vozes
internalizadas disfuncionais, algo que aconteceu, ou ele mesmo, um pensamento, que naquele momento ele foi se sentindo sozinho, errado, não faz nada direito, é incompetente, incapaz, ele foi se sentindo muito mal, ficando triste, e aí comeu, teve uma crise de compulsão, ou seja, entrou num protetor de autoalívio. Então veja, com um único boneco, a gente consegue mostrar para o paciente o quanto ele cicla de um modo para o outro, o que é gatilho para cada um dos modos. E, mais uma vez, né, de um jeito tão lúdico que vai ficando mais fácil para o paciente visualizar, perceber e, de fato, associar na vida dele com a situação que ele vivenciou ali, né, por aqueles dias. E isto facilita esse processo de aprendizado para próximas situações em que esses modos estiverem ali diante dos mesmos gatilhos, ou que ele estiver diante dos mesmos gatilhos e que talvez esses modos sejam ativados. Então, ele pode tanto, né, trabalhar ali na prevenção, já sabendo dessa ciclagem, como também a gente pode ajudá-lo a partir desta percepção a gerenciar cada um desses modos adequadamente, né? Seja negociando com os modos de enfrentamento, né? Aqui no caso protetor de autoalívio, seja acolhendo essa criança, afastando essa voz crítica, ok? Então, esse é, por exemplo, um formato que eu utilizo para contar dessa ciclagem de modos no próprio paciente. Agora, a gente também sabe que dentro da química esquemática, a gente se relaciona com uma outra pessoa, ela ativa modos em nós, nós ativamos modos nela, e os bonecos também facilitam a percepção deste funcionamento. Então, vou aqui trazer uma situação hipotética, semelhante a casos que eu já atendi, mas não é um caso específico, mas situações, uma simulação. Por exemplo, um paciente que ele diz assim: a minha mulher chegou em casa e aí ela estava dizendo que eu não tirei o lixo, que eu não faço nada direito, que eu sou uma pessoa irresponsável, ela não sabe nem por que ela está casada comigo. E a hora que ela chegou me dizendo estas coisas, eu simplesmente entrei no quarto, liguei meu videogame e fiquei lá horas jogando videogame, porque eu não queria nem vê-la, nem falar com ela. E aí, depois que ele me contou, né, a primeira vez, o que ele foi me contando, eu vou montando aqui os bonecos com ele, ou então depois que ele me contou a história toda, eu peço para que a gente juntos comece a montar o que aconteceu ali. E a gente vai montando com os bonecos. Então, a sua esposa chegou assim, e aí você ficou desta maneira aqui. E aí eu digo, tá, mas o que aconteceu antes, né? Como é que foi? O que aconteceu antes disso? Ah, ela vinha vindo da casa da mãe dela. E você sabe como é que é, né? A mãe dela fala que eu sou nada, né? Então a mãe dela vive criticando, falando que ela faz más escolhas, que ela não faz nada direito. Então ela veio da casa da mãe dela já com algumas questões na cabeça, né? As vozes lá foram ativadas, ela veio com isso, chegou em casa, ela realmente viu que eu não tinha guardado o lixo e aí ela veio e me atacou, eu me desliguei. Aí, veja, já colocamos aqui mais um componente que aconteceu antes. Aí a gente também conversa, nossa, e a gente, né, já falou aqui algumas vezes, ou se a gente nunca tiver falado, o que você acha que acontece com a tua esposa quando a tua sogra fala esse tipo de coisa para ela, né? Quando faz essas críticas. Ah, eu já sei. Ela se sente completamente abusada, ela percebe assim que a minha sogra nunca realmente a apoia em nada e é uma pessoa que ela espera muito apoio, então ela se sente muito mal, né? Como se ela não pudesse contar de fato as coisas dela para a mãe, ela fica muito chateada. Ah, entendi. Então, aquela conversa com a mãe disparou aqui um modo talvez de uma criança abusada, enfim, triste. E aí ela chegou, viu o lixo ali que você não tinha jogado e entrou no modo de enfrentamento, te atacando.
E quando ela ataca, o que que desperta em você? E aí ele, por exemplo, me diz assim, quando ela começa falando comigo desse jeito, aí vem tudo aquilo que eu já ouvia do meu pai, né? Que eu era um nada, que eu era um inútil, um incompetente, que eu e nada era a mesma coisa, aquelas humilhações todas que ele me fazia, né? Até o jeito dela falar, às vezes me lembra o jeito com que ele falava comigo. Isso desperta em mim, uma sensação muito ruim. Aí a gente coloca aqui, né? Porque ele também tinha lá um pai que era bruto com ele, era severo, né? E aí a gente montou aqui o que está acontecendo nesta relação, que modos estão sendo disparados em um e em outro. E a hora que a gente coloca isso daqui, que o paciente olha, aí a gente tem inúmeras possibilidades, né? A gente tanto pode pedir para o paciente entrar e se conectar com cada um desses lugares. A gente pode, por exemplo, né, fazer aquele exercício de como é que você se sente aqui diante, né, como é que ele se sente diante dela. Bom, e quando a gente tira essa daqui e ele enxerga essa daqui, como é que ele se sente? E se ele também tirasse essa daqui e se este daqui e este daqui pudessem se conectar? Enfim, aí a gente tem inúmeras possibilidades de intervenções a partir disso que a gente está aqui mostrando para o paciente. Ele visualiza. E como você faz isso se você tiver um único boneco? Eu vou deixando justamente as expressões, marcando aqui os lugares. Veja só, a gente deixa aqui as expressões. E as expressões, elas também funcionam como uma forma de demarcar cada um destes modos esquemáticos. E aí aqui a gente também vai, tanto num processo de psicoeducação inicialmente, como num processo de intervenção de diversas maneiras que podem ser feitas aqui. E o que a gente faz, por exemplo, com terapia de casal. Claro que aqui eu estou falando de um contexto de uma terapia individual, isto também pode ser utilizado na terapia de casal, né? Você pode fazer exatamente o uso desse recurso numa terapia de casal ou numa terapia individual, quando a gente vai aqui falando a respeito da própria percepção do paciente, é por isso que a gente vai construindo aqui o modelo da parceria a partir da leitura, da interpretação que ele tem, para que ele possa ter esse entendimento todo. E depois, então, vem as intervenções, tanto no sentido do paciente poder segurar cada um desses modos aqui, né, de conversar com cada um desses modos, né? Então, o que você falaria para essa criança? O que você tem vontade de fazer com ela, né? E depois, a hora que passa para esse daqui, né, que se desligou, e aí a gente fala, olha só, né, ele está aqui usando essa estratégia, porque é tão ruim, né, se perceber humilhado, se sentir diminuído. Então, ele se desliga, né? Mas quando ele se desliga, o que normalmente acontece, né? Essa daqui ataca ainda mais. E aí eu vou contando para ele desse ciclo que se repete, né? E pensando com ele como é que a gente pode mudar este ciclo, quais são as necessidades de cada um destes modos aqui, conforme a gente vai fazendo todo esse caminho com o boneco, com a visualização, com, né, o paciente mudando os bonecos ou utilizando mais de um boneco, tendo essa facilidade visual, ele vai também tendo a percepção mais clara daquilo que está acontecendo. E aí a gente pode construir juntos, né, novas estratégias de enfrentamento ou estratégias de atendimento das necessidades não atendidas, como ele pode trazer o adulto saudável aqui para esse contexto, como seria se ele tivesse com um adulto saudável aqui, enfim, aí a gente tem inúmeras possibilidades de atuação, mas o paciente visualiza. Isto facilita muito o entendimento e também o processo de mudança comportamental, transformação cognitiva e mudança emocional. Então, temos aqui mais uma possibilidade de uso do boneco dos modos esquemáticos. Ative o sininho que outros vídeos estarão aqui logo mais com outras
formas de uso do boneco dos modos esquemáticos, por exemplo, da cadeira, exercícios de imagem, reparentalização. Eu vou contando tudo aqui para vocês em breve, então continue acompanhando.